Capítulo 1. A lembrança. Quem é ela? Nick perguntou para minha mãe. Desviei meus olhos do notebook e olhei para onde elas estavam. Minha pequena filha Nicole estava sentada ao lado de minha mãe, e as duas folheavam um velho álbum de fotografias. Percebi que minha mãe ficou pálida enquanto olhava para onde Nick apontava. Levantei-me e fui até onde elas estavam. Assim que olhei para o álbum, me surpreendi ao ver uma antiga foto minha e de Manuela, da época em que éramos namoradas. Senti-me angustiada ao rever aquela foto. Vovó, quem é ela? Nick voltou a perguntar. Ela é amiga da mamãe. Falei, sem dar chance para que minha mãe revelasse a verdade sobre Manuela. Ao perceber que eu estava perto delas, minha mãe me olhou, e eu sabia que se eu não terminasse logo este assunto, certamente ela revelará algo que há anos eu venho escondendo. É uma amiga da mamãe, mas fazem muitos anos que eu não vejo ela. Expliquei para Nick. Amiga como a tia Paola ou a Dinda Cacá? Ela quis saber. Não, Nick, ela é diferente. A mamãe conheceu ela antes de conhecer a tia Paola ou a Dinda Cacá. Mas isto faz muito tempo. Você ainda não era nascida. E por que ela não vem aqui nos visitar, ou não vai no parque com a gente? Porque ela foi morar em outro país. Então ela e a mamãe nunca mais conversamos. Por quê? Ela não tem celular? Você não pode ligar para ela? Nick é uma garota insistente. Enquanto ela não tiver uma resposta que a satisfaça, ela fará várias perguntas até que eu revele para ela o que realmente aconteceu entre Manuela e eu. Mas minha filha é muito pequena para entender o quanto Manuela me fez feliz, e como um desentendimento entre nós fez com que ela e eu nos separássemos, e o que é pior, não quero que minha filha saiba que ela chegou em minha vida por iniciativa de Manuela. Sim, Nick, ela tem celular, mas quando ela foi morar em outro país, ela mudou o número do telefone dela e eu nunca mais tive notícias. Então por isso que ela não pode ir ao parque com a gente, porque ela mora muito, mas muito longe. Mas por que ela não vem aqui? Ei, garotinha, você não acha que são muitos porquês para uma noite só? Venha, já é tarde, está na hora de você dormir. Mãe, tá cedo, e eu nem tô com sono. Dê boa noite para a vovó e vamos dormir. Ordenei para Nick. Minha filha me olhou com seus olhinhos castanhos, mas ela já tem idade suficiente para saber quando eu estou falando sério. Deixe que eu levo ela para a cama. Minha mãe disse. Concordei com ela. Abaixei-me para que minha filha me desse o abraço de boa noite. Nick se despediu de mim e correu para o quarto dela. Mãe? Falei baixo assim que percebi que Nick já estava longe o suficiente. Não se preocupe, Clara. Eu não contarei nada para Nick, porque você é quem deve contar para ela que a Manu também é mãe dela. Mãe, nunca mais repita isso. Repetir o quê? A senhora sabe muito bem o que não deve ser repetido. Nick e Manu têm o direito de saber da existência uma da outra. Elas nunca saberão, a não ser que a senhora revele para elas, porque além de mim, só a senhora é quem sabe o que realmente aconteceu. Clara, você sabe muito bem que eu sou contra você manter segredo sobre este assunto. Mas não sou eu quem vai contar para elas o que aconteceu. Isto cabe a você. E eu só espero que não seja tarde demais, quando você resolver revelar toda a verdade para elas. Mãe, a Manuela está na Europa há anos, e mesmo que ela volte para o Brasil, ela nunca nos verá novamente, porque faz muito tempo que nós nos mudamos para cá. Ela nem sabe que moramos aqui. Ei, vovó, você não vem? Nick chamou do quarto, encerrando a minha conversa com minha mãe. Confesso que fiquei perturbada, por ter voltado ao assunto Manuela depois de tanto tempo. Voltei para a frente do meu notebook, mas não consegui retomar os documentos que eu estava redigindo. Ao invés disso, fui procurar Manuela nas redes sociais. Por mais que eu queira evitar, às vezes eu me pego fazendo isso. Postagens recentes dela confirmaram que Manuela ainda está na Europa. Senti alívio diante desta confirmação, embora eu não esperasse nada diferente disso. Morar no exterior era o sonho dela. Foi por causa disto que terminamos o nosso namoro. Incrível que todas as vezes que eu procuro por ela, na maioria das postagens ela sempre está acompanhada de alguma garota.
Pelo visto, Manuela soube tirar proveito da sua vida. Falei baixo para mim mesma. Ela sempre está em festas, acompanhada de belas garotas. Me parece que ela não é mais aquela mulher romântica e fiel que eu conheci. Voltei a me entregar aos meus afazeres, porque já é tarde e eu ainda tenho muito trabalho a ser concluído. Capítulo 2. A oportunidade. Já fazem semanas, desde que Nick fez perguntas depois que ela viu uma velha fotografia de Manuela. E desde então, eu tenho pensado em Manuela bem mais do que eu queria. Passei a recordar detalhes do nosso relacionamento. Os beijos. Os toques. As nossas brincadeiras. As conversas. E como ela conseguia me fazer rir com facilidade. Manuela conseguia entender meus problemas melhor do que eu. Era ela quem me ajudava a resolver tudo. Ela sempre fazia eu me sentir especial. Ela sabia como me dar prazer na cama. Depois dela, eu nunca mais me envolvi com ninguém. Achei que ia morrer diante da dor de perdê-la. Mas quando eu tive a confirmação da chegada de Nicole, tudo mudou. Minha filha me resgatou do breu que eu me encontrava. E eu voltei a ter motivos para ser feliz. Mas confesso que quando eu tenho umas horas de folga longe da minha filha, eu volto a me entristecer. E hoje é um desses dias. Minha amiga Cacá, a madrinha de Nicole, a levou para o cinema. Já minha mãe foi para o shopping com algumas amigas, então sozinha em casa, é inevitável voltar a ter lembranças de Manuela. Para dispersar meus pensamentos, resolvi trabalhar um pouco. Manter a cabeça ocupada é tudo o que eu preciso agora. Assim que acessei o notebook, vi uma mensagem da minha chefe. Liguei para ela e, para minha alegria, um contrato que estamos negociando há meses está prestes a ser fechado. Clarinha, eu preciso que você fique à frente da negociação desta conta. Você sabe o quanto este contrato é importante para nós. Este cliente da Alemanha é fundamental para o plano de crescimento da nossa empresa. Pode contar comigo, Lúcia. Eu disse empolgada com a oportunidade. Tudo tem que ser perfeito, e eu não posso confiar este assunto a outra pessoa que não seja você. Na semana que vem, o presidente da empresa cliente virá da Alemanha especialmente para nossa reunião. O nome dele é Lutz. E ele quer conhecer a nossa equipe, então esteja preparada porque eu irei te apresentar para ele, como a responsável pela conta. Eu me sinto lisonjeada pela oportunidade, Lúcia. Eu não irei te decepcionar. Eu tenho certeza que você se sairá muito bem, Clarinha. Você é a melhor em tudo que faz. Terminamos nossa ligação e eu me senti empolgada. Gerenciar contas é o que eu mais amo fazer na minha vida. Só minha mãe e minha filha despertam mais o meu interesse do que o meu trabalho. Passei o resto da semana me preparando para a reunião com o cliente da Alemanha. Busquei saber tudo o que era possível sobre a empresa, e também sobre Lutz, o presidente da companhia. Resolvi agarrar-me a esta oportunidade, mesmo sabendo que eu já tenho uma carreira sólida dentro da minha empresa. Então eu poderia tratar este contrato como outro qualquer, mas me empolga a possibilidade de ser eu quem vai fechar um contrato tão importante para a empresa. Durante a semana fiz algumas aulinhas de alemão, porque apesar de toda a reunião ser em inglês, achei legal causar uma boa impressão no cliente, falando algumas palavras em alemão. Um dia antes da reunião, Lúcia, a minha chefe, me comunicou que Lutz, o presidente da empresa alemã, não estará presente na reunião. Um forte resfriado impediu-o de viajar para o Brasil. Isso é uma pena, Clarinha, mas você terá outras oportunidades para conhecer Lutz pessoalmente. O que me informaram é que o resto da comitiva dele já está a caminho do Brasil, e nossa reunião está mantida para amanhã. Bem, com ou sem presidente, eu estou determinada a dar o meu melhor. Prometi para Lúcia. Lutz não virá, mas ele fez questão de enviar a pessoa que, segundo ele, é o seu braço direito. Eu ainda não sei muito sobre ela, só sei que ela é a vice-presidente de operações da empresa, e para nossa sorte, ela é brasileira, talvez isto conte a nosso favor. Lúcia falou-me. Bem, pelo visto as meias dúzias de palavras que eu aprendi em alemão terão que ficar para outra ocasião. Falei arrancando risadas dela. E no dia seguinte, no horário marcado, os representantes da empresa alemã chegaram na nossa empresa. Eu já estava na sala de reuniões quando eles entraram. Não sei quem ficou mais surpresa com o que viu. Se fui eu ou Manuela.
Tive dificuldades em disfarçar meu desespero, ao saber que Manuela é a vice-presidente de operações da empresa alemã. Capítulo 3. O reencontro. Assim que entrou na sala de reuniões e me viu, Manuela sorriu para mim. Mesmo com dificuldades, eu sorri de volta para ela. Sei que ela me conhece muito bem, para perceber o desconforto que eu estou sentindo nesse momento. Uau! Você é a última pessoa que eu imaginaria encontrar aqui. Ela disse e veio até mim. Assim que chegou perto de mim, ela me abraçou. Seus braços envolveram o meu corpo. Um misto de sentimentos tomou conta de mim, no mesmo momento que minhas mãos envolveram a cintura dela, retribuindo seu abraço. Vocês já se conhecem? Lúcia quis saber. Manuela afastou-se um pouco de mim, mas seus braços continuaram me envolvendo. Sim, nós nos conhecemos. Manuela respondeu para ela. Bem, é uma longa história, mas para resumir, posso dizer que Clara é a responsável pelos momentos mais felizes da minha vida. Manuela desfez o nosso abraço, enquanto eu senti que o meu desconforto aumentou, ao ouvir o que ela disse. E você quem é? Ela perguntou para Lúcia. Lúcia Santos, gerente de marketing da agência, ao seu dispor. Prazer, Lúcia. Eu sou Manuela Almeida. As duas apertaram as mãos. Lúcia apresentou o nosso pessoal para Manuela. Manuela nos apresentou o pessoal dela. A reunião foi muito produtiva, embora por diversas vezes Manuela e eu trocamos olhares. Algumas vezes ela me dirigiu um sorrisinho de canto de boca. Sorrisinho este, que quando namorávamos, ela usava quando queria me seduzir. Mal posso acreditar que depois deste tempo todo, eu ainda me sinto atraída por ela. No final da reunião, tínhamos avançado muito bem. Faltava pouco para terminarmos a negociação, mas para minha surpresa, Manuela sugeriu que antes da conclusão das negociações do contrato, um representante da nossa empresa vá para Berlim, para conhecer a matriz da empresa dela. Da mesma forma que viemos até aqui conhecer a empresa de vocês, penso que é importante que o responsável por esta conta vá até a nossa sede, ver de perto como trabalhamos. Penso que além de ser importante para a negociação, também estreitará os laços entre as nossas empresas. Ela sugeriu. Lúcia aceitou o convite, mesmo sem me consultar. E eu não a recrimino, porque ela não sabe do meu passado com Manuela. Já Manuela não escondeu seu sorriso de satisfação, assim que ouviu a resposta afirmativa de Lúcia. Depois do término da reunião, eu me despedi de todos e tive o cuidado de evitar nova aproximação com Manuela. Um pouco depois que voltei para minha sala, Lúcia veio até mim eufórica pelo resultado da reunião. Ela traçou planos para minha viagem para Berlim, e eu não tive coragem de revelar para ela o quanto eu estou temendo esta viagem. E o motivo dos meus temores é um só. Tenho medo de voltar a ficar a sós com Manuela. No final do dia, mesmo temendo o que acontecerá em Berlim, eu estava feliz com os avanços da negociação, e também pelos elogios que eu recebi de Lúcia e do resto de minha equipe. Sozinha em minha sala, senti-me que já estava bem mais calma, então decidi que deixarei para me preocupar com Manuela, somente quando eu estiver em Berlim. Pelo cronograma que traçamos hoje, nós teremos mais algumas reuniões antes da minha viagem, mas todas serão por videoconferência e com nossas equipes juntas. Desta forma, tenho tempo para me preparar para o nosso reencontro em Berlim. Meu celular tocou, resgatando-me dos meus pensamentos. Atendi, mesmo sendo a chamada de um número desconhecido. Alô? Falei esperando que a pessoa do outro lado da linha se identificasse. Sei que não serei paciente o suficiente para esperar você ir para Berlim, para eu te convidar para jantar. Então, janta comigo hoje? Me surpreendi ao ouvir a voz de Manuela do outro lado da linha, embora eu tenha esquecido o quanto ela é determinada quando quer algo. Manuela? Perguntei mesmo sabendo que é ela quem está do outro lado da linha. Liguei em uma hora ruim? Não é uma hora ruim. Mas é uma surpresa você me ligar. Como conseguiu o meu número? No final da reunião, a Lúcia me deu o número do celular dela. Então assim que eu cheguei no hotel, liguei para ela e pedi o seu número, porque eu preciso te perguntar algo. Claro, pode perguntar.
Você encontrou algum ponto divergente no contrato? Tem alguma dúvida? Não é sobre o contrato. A minha pergunta é: janta comigo hoje? Eu ri da ousadia dela. Mesmo com o passar do tempo, Manuela ainda me faz rir. Capítulo 4. O jantar. Eu não tive muito tempo antes do jantar. Passei em casa para um beijo rápido na Nick e uma breve conversa com minha mãe. Assim que cheguei no restaurante do hotel onde Manuela estava hospedada, fiquei pensando se eu deveria ter gasto mais tempo me produzindo. Bem, a escolha de uma roupa atraente e uma maquiagem leve foi tudo o que eu consegui fazer no curto espaço de tempo. Assim que entrei no restaurante, o recepcionista me levou até a mesa onde ela já me esperava. Uau! Ela disse assim que me viu. Espero que isto seja um elogio. Falei e beijei o rosto dela. Não foi apenas um elogio. Na verdade, eu estava exaltando a sua beleza. Ela respondeu, retribuindo o meu beijo. Manuela beijou-me no canto da minha boca. Os sorrisinhos que ela me dirigiu durante a reunião, e agora este beijo de canto de boca, mostram-me que ela está querendo bem mais do que um simples jantar. Ela e eu sentamo-nos à mesa. Nunca imaginei que voltaria a ficar frente a frente com ela. Manuela colocou uma de suas mãos sobre a minha mão, e passou a fazer movimentos leves na minha pele. Nunca imaginei que voltaria a te ver novamente. Eu disse para ela. Pois eu sonhei com este reencontro todos os dias, desde que fui embora. Só não imaginei que te encontraria aqui nessa cidade, naquela sala de reunião. Mas agora que nos reencontramos, eu não vou te perder de novo. Bem, não foram nada agradáveis as nossas últimas conversas antes de você ir embora. Nós duas dissemos coisas que não deveriam ser ditas. Nós nos ofendemos, então eu realmente imaginei que nunca mais voltaria a te ver. E eu me arrependo de tudo, Clara. Na verdade, assim que eu cheguei no aeroporto, antes do embarque para a Europa, eu senti que eu deveria ter voltado para você. Eu devia ter dito o quanto eu te amava, mas eu fui uma idiota porque eu deixei nossa história para trás assim que entrei naquele avião. Ao menos você foi atrás do seu sonho, e pelo visto, você conseguiu o que você quis. Olhe para você, Manuela, vice-presidente de uma grande corporação da Alemanha. Clara, hoje assim que eu te vi, eu tive a certeza que nada disso valeu a pena. Sem você nada faz sentido. Tudo teria sido bem melhor se você tivesse aceitado o meu pedido, e tivesse ido comigo para a Europa. Você sabe que eu não podia ir embora do Brasil. Não naquela época. Meus pais não estavam bem. Um pouco depois que você viajou, eles se separaram. Foi uma barra para minha mãe. Na verdade, foi ruim para nós duas. Eu te perdi. Minha mãe perdeu o marido dela e eu perdi o meu pai. Eu soube. Quando Roberto foi embora da casa de vocês, minha mãe me ligou. Ela implorou para que eu voltasse para o Brasil porque ela sabia que você precisava de mim. Mas eu fui covarde. Tive medo de voltar e você não me querer por perto. Você sempre foi o meu porto seguro, Manuela. Todos os problemas que eu tinha, era você quem me ajudava a entender e resolver. Eu imaginei que quando você soubesse da separação dos meus pais, você me ligaria. A sua voz era tudo o que eu precisava ouvir naquele momento. Falei secando uma lágrima que escorreu pelo meu rosto. Eu lamento, Clara. Eu sei que deveria ter voltado, mas o medo, ou sei lá o que, me impediu. Manuela falou, e sua mão que estava sobre a minha foi desviada para o meu rosto. Ela secou a lágrima que ainda corria pelo meu rosto. Bem, são coisas do passado. Acho que não devemos falar sobre isto agora. Nada vai apagar o que aconteceu de ruim no nosso passado, mesmo porque nós também tivemos muitos momentos felizes. A separação dos meus pais e a sua partida são histórias que eu não quero relembrar. E seus pais foram um apoio importante para mim e para minha mãe naquele momento. Tê-los como vizinhos e amigos nos ajudou muito. Independente de nossa história não ter dado certo, eu gosto muito dos seus pais e sempre vou ser grata por tudo que eles fizeram por nós. Eles nunca me contaram que você tinha se mudado para cá. Eu sabia apenas que você não morava mais lá na cidade deles, mas não sabia que você estava morando aqui. Manuela tirou a sua mão do meu rosto e voltou a colocá-la sobre a minha mão. Eu decidi recomeçar minha vida,
Então minha mãe e eu nos mudamos. Falei para ela sem dar muitos detalhes. Eu não queria que ela soubesse o real motivo de minha mudança. E você se mudou para cá? Há muitos anos atrás, meus pais me contaram que perderam o seu contato, e o da sua mãe. Ela terminou de falar no exato momento em que um garçom trouxe uma garrafa do meu vinho rosé preferido. Antes de você chegar, eu tomei a liberdade de pedir o vinho que você gosta. Eu sorri para ela. Manuela ainda lembra dos meus gostos. O garçom serviu-me o vinho e esperou eu degustar. Com a minha aprovação, ele encheu nossas taças. Assim que ele saiu, eu olhei para a garrafa de vinho repousada no balde de gelo sobre a mesa. O tipo e a marca do vinho que eu amo. Pelo visto, você não esqueceu. Falei erguendo minha taça. Eu lembro de tudo que você gosta. A propósito, eu também já escolhi o nosso jantar. Ela falou trazendo sua taça de encontro à minha. Brindamos, e silenciosamente eu agradeci porque mudamos de assunto. Eu não quis revelar para ela que a minha mudança de cidade foi porque eu não queria que os pais dela soubessem que o processo de adoção, iniciado por Manuela e por mim, tinha avançado, e com a mudança dela para a Europa eu assumi o processo sozinha. Você está gostando da história de Clara e Manuela? Então, antes de seguir, e se você está curtindo a história, ajude o nosso canal deixando seu like. Se inscreve aqui no canal, isso vai nos ajudar a fazer o canal crescer e trazermos mais audiobooks como esse. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal Jane San e ative o sininho para não perder os próximos romances. Agora segue aí, porque ainda temos muitas emoções reservadas para Clara e Manuela. Capítulo 5. A cama. Superado o mal-estar inicial, o resto do jantar foi divertido. Manuela acertou em cheio na escolha do cardápio. E muitas de nossas histórias vieram à tona enquanto jantávamos. Terminamos nossa refeição, e apesar de já ser tarde, eu senti que ainda tínhamos muito que conversar. Está tarde e eu preciso ir. Eu disse para ela. Fica mais um pouco. Ela me pediu. Ainda tem a sobremesa. Desculpe, Manuela, mas eu não aguento comer mais nada. A sobremesa vai ter que ficar para Berlim. Ok, eu vou te cobrar isso. Eu ri para ela, concordando com o que ela disse. Realmente está tarde, e eu preciso ir. Que tal um último drink? Ela me perguntou. Ok. Falei concordando com ela. Nós duas nos empolgamos, e o último drink se converteu em vários drinks. Eu não fiquei bêbada, mas fiquei muito descontraída. Já Manuela mostrou um leve sinal de embriaguez, então achei melhor levá-la para o quarto dela. Acertamos a conta no restaurante, e subimos para o quarto dela. Você sempre foi mais festeira do que eu, mas sempre foi mais fraca para as bebidas. Eu disse para ela. Isto é verdade. Ela falou concordando comigo. Nós duas rimos. Não demorou para chegarmos no quarto dela. Fui me despedir de Manuela. Ela voltou a beijar o canto da minha boca, mas desta vez eu não me senti tão forte para resistir. Beijei a boca dela. Ela retribuiu o meu beijo. Vamos para a cama. Ela me pediu, no único momento que conseguimos separar nossos lábios. Eu estava de costas para a cama. Tive dificuldades para me equilibrar enquanto ela me beijava, e caminhava me levando para a cama. Andei de costas conduzida por ela, enquanto a minha atenção estava somente na pressão que nossos lábios exerciam uns sobre os outros. Paramos de nos beijar somente quando eu me deitei na cama com Manuela em cima de mim. Enquanto beijava meu pescoço, ela abria cada botão da minha blusa. Eu senti o quanto eu estava me entregando para ela. Sei que meu corpo não resistirá a nenhuma das ações dela. Eu somente queria, e precisava ser tocada por ela. Assim que ela abriu o último botão da minha blusa, Manuela parou de me beijar. Olhou para meus seios e para minha barriga. Senti saudade sua, Clara. Eu tentei responder ao que ela disse, mas parei ao sentir as mãos dela abrindo a minha calça. Foi muito boa a sensação de voltar a ser despida por ela. Foi bom sentir que novamente eu estou prestes a me entregar totalmente a ela. Manuela terminou de tirar a minha roupa,
Levantou-se e em poucos segundos se livrou das roupas dela. Percebi que ela já não estava mais sob o efeito do álcool. Totalmente nua, ela deitou-se sobre o meu corpo. Clara, eu te quero tanto. Enquanto ela falou, eu senti uma de suas mãos deslizando para o meio das minhas pernas. Desde que eu te vi hoje cedo naquela sala de reuniões, eu te quis novamente. A voz dela estava baixa, mas mesmo assim eu pude sentir a rouquidão se acentuando, mostrando quanto ela estava me desejando. Alguns dedos dela deslizaram pela parte interna da minha coxa, me fazendo suspirar. Quantas saudades eu senti do seu corpo. Ela continuou falando, e sua voz não escondia o tesão que ela estava sentindo. Seus dedos finalmente chegaram no meio das minhas pernas. Manuela pressionou-me fazendo eu soltar alguns gemidos, que até então eu tentava controlar. Na sala de reuniões, eu olhava para você. Eu te desejava, mas eu não podia ter você para mim. Ela colocou um dos seus dedos dentro de mim. Eu não esperava que ela fosse tão rápida. Ao sentir o toque dela dentro de mim, eu tentei abraçá-la, mas tudo que eu consegui foi cravar as minhas unhas nas costas dela. Manuela gostou de sentir os arranhões. Ela começou a mover o dedo dela. Suspirei ao sentir o toque dela, dentro de mim. Que tesão, Clara. Você está tão molhada. Eu desejei tanto sentir você assim, de novo. A voz dela estava muito rouca, e isto ajudou a aumentar o meu tesão. Ela tirou o dedo de dentro de mim, e levou até a boca dela. A cena me excitou bem mais do que eu já estava. Manuela voltou com a mão dela para o meio das minhas pernas, e colocou 2 dedos. Meus gemidos aumentaram, enquanto ela começou a movimentar-se dentro de mim. Tentei beijá-la para abafar os meus gemidos, mas tudo que eu consegui foi que meus lábios fossem parar no pescoço dela. Em vez de beijos, eu só consegui chupar a nuca dela. Quanto mais ela se movimentava dentro de mim, mais eu intensificava os meus chupões. Você sempre gostou de ser tocada assim. Ela disse. Você se lembra de eu te comendo assim, desse jeito? Não consegui responder. Eu estava dominada pelo tesão. Minha voz não saiu. Só os meus gemidos eram ouvidos. Ei, Clara, você lembra? Manuela voltou a perguntar, aumentando a força e a velocidade que seus dedos estavam me penetrando. Foi tudo que eu consegui dizer. Fechei meus olhos com tanta força, como se isso fosse trazer de volta o meu controle diante do prazer que ela estava me dando. Mesmo com os olhos fechados, eu senti que ela sorriu diante da minha resposta. Então, vamos lá, Clara. Me mostra o quanto você ainda é gostosa. Ela tirou seus dedos de dentro de mim, e antes que eu pudesse abrir meus olhos, eu senti que os dedos foram substituídos pela boca dela. Com sua cabeça no meio das minhas pernas, ela me chupou com tanta vontade, que meus gemidos se transformaram em gritos. Minhas mãos foram parar no cabelo dela, para que eu conduzisse os seus movimentos, mas minha intenção foi em vão. Manuela era a dona da situação, eu somente pude me entregar a ela. Minhas mãos voltaram para o lençol da cama. Puxei tão forte o tecido debaixo do meu corpo, que eu tive a certeza que em poucos segundos eu estaria rasgando o lençol que cobria a cama do hotel. Enquanto ela me chupava, eu me contorcia e gemia. Não sei por quanto tempo Manuela ficou se deliciando com o meu corpo. Só sei o quanto ela me fez sentir prazer. Ela ficou ali, até eu gozar. Ela saiu do meio das minhas pernas, e voltou a deitar-se, sobre mim. Mesmo com dificuldades para respirar, o meu olhar ficou preso ao rosto dela. Vi que os lábios dela ainda estavam úmidos. Pelo canto da boca dela, corria parte do líquido que ela extraiu de dentro de mim. Ao perceber que eu a observava, Manuela passou um dos seus dedos pelo canto da sua boca, empurrando o resto do meu líquido para dentro da boca dela. Seu gosto continua bom. Clara, você continua tão gostosa. Pude ver ela chupando os dedos que há pouco tempo estavam dentro de mim. Manuela sorriu, mas era um sorriso diferente de qualquer outro sorriso que eu já tivesse recebido dela. Vi em seu olhar que ela ainda estava tomada pelo tesão. Senti que apesar de eu já ter gozado, eu também queria mais. Abri minhas pernas para que ela visse que eu estava pronta para mais. Mas pelo visto, agora Manuela queria brincar em outro lugar.
Senti sua boca envolvendo um dos meus seios. O outro seio foi tomado por uma das suas mãos. Ela afastou seus lábios da minha pele e voltou a olhar para mim. Estão durinhos do jeito que eu sempre gostei. Enquanto ela falava, eu senti sua mão firme apertando um dos meus seios. Gemi ao sentir o toque dela. Manuela voltou a chupar meus seios. Ela chupou com tanta força, que por um instante, eu tive medo de sentir dores, mas ao invés da dor, eu apenas senti o prazer do toque da língua dela, estimulando a ponta do bico do meu seio. Seus dentes tocando a minha pele, também estavam me enlouquecendo. Eu só consegui gemer diante de tudo o que ela fazia. Assim que ela terminou de abocanhar cada um dos meus seios, ela voltou a beijar-me. Senti o meu gosto na boca dela. Ora eu sentia o meu gosto misturado ao beijo dela, ora eu sentia a língua dela procurando pela minha. Enquanto ainda me beijava, Manuela voltou a colocar seus dedos dentro de mim. A língua dela se movimentou dentro da minha boca. Seus dedos se movimentavam dentro de mim. Senti um espasmo percorrendo todo o meu corpo. Joguei minha cabeça para trás, afastando as nossas bocas. Vi que ela me encarava, e a forma que ela me olhou aumentou o meu tesão. Fechei os olhos e prendi meus lábios, tentando controlar meus sentimentos. Tudo em vão. Manuela voltou a me dominar como ela sempre dominava no passado. Ela intensificou a velocidade que seus dedos se mexiam dentro de mim. Senti os lábios dela tocando o meu. Manuela mordeu levemente o meu lábio inferior. Não sei o que saía da minha garganta, se eram gemidos ou gritos. Ela continuou ali, segurando meus lábios com os seus dentes. Soltei meus lábios dos dentes dela, e a abracei tão forte, que somente um dos seus braços e seus dedos conseguiam se mover. Voltei a chupar com força a nuca dela. Algumas vezes meus chupões eram direcionados para o pescoço dela, mas Manuela pareceu não se importar. Tanto os chupões doloridos, quanto os arranhões em suas costas, estavam dando mais força para ela continuar fazendo o que ela estava fazendo. Ela continuou me penetrando com maestria. Seus dedos sabiam como arrancar de mim, o prazer que eu tentava controlar. Na reunião eu só conseguia pensar nisto, Clara. E agora eu vou te foder toda. Tanto os movimentos dela, quanto seus toques ou a sua fala, serviam para me deixar ainda mais louca de tesão. Entre gemidos, eu senti os tremores, que percorriam todo o meu corpo. Da cabeça aos pés. O seu cheiro. O seu cabelo. Os seus olhos. O seu sorriso. O seu corpo. Tudo isto me deixou louca por tanto tempo. Ela falou baixo, no meu ouvido. E agora, Clara, eu estou aqui novamente com você. Seus dedos se movimentaram ainda mais depressa dentro de mim. Meus gemidos estavam totalmente descontrolados, diante do que ela estava fazendo comigo. Ela continuou ali, deitada sobre mim. Eu estava totalmente entregue a ela, e eu não vi sinais de que ela estivesse cansada. Manuela, eu. Falei com muita dificuldade. Ela levantou sua cabeça e me olhou. Eu não vou aguentar por muito tempo, revelei para ela. Ela continuou movendo seus dedos dentro de mim. E? Ela me perguntou, e eu pude perceber o quanto o sorriso dela era safado. E eu não consegui seguir com a minha fala. Vem, Clara, goza pra mim. Vem mostrar que você não me esqueceu. Ela parou de falar no exato momento que eu senti as minhas pernas, pressionando os dedos dela. Agora não eram mais os dedos dela que se moviam dentro de mim. Era o meu corpo que se movia ao redor dos seus dedos. Senti o meu corpo em êxtase. Manuela me olhou enquanto eu me contorcia embaixo dela. Ela sorriu. Era um sorriso de satisfação. Eu quis xingá-la por me fazer sentir tão vulnerável, por ter me levado aos meus limites, mas o que eu sentia não me permitiu falar. Eu mal podia respirar. Fechei meus olhos, sentindo quanto a minha garganta estava seca. Aos poucos minha respiração normalizou, mas algumas partes do meu corpo ainda estavam doloridas. Abri os olhos e olhei para Manuela. Ela sorriu para mim. Lentamente tirou os dedos dela de dentro de mim. Colocou seus dedos na minha boca. Eu chupei os dedos dela, sentindo meu gosto em cada um deles.
Ela tirou os dedos da minha boca e terminou de chupá-los, sem desviar o seu olhar do meu. Apesar de todo o cansaço, esta cena começou a reacender o fogo dentro de mim. Manuela me beijou. Clara, eu ainda não terminei com você. Vou te fazer de um jeito, que você vai esquecer qualquer um, ou qualquer uma, que esteve com você, depois que eu fui embora. Ao ouvi-la, eu engoli o pouco de saliva que tinha em minha boca. Pensei se eu conseguiria resistir a ela, mas todo meu corpo começou a demonstrar que eu queria mais um pouco dela. Me avise assim que você estiver pronta, ok? Ela me pediu. Respirei fundo e olhei para ela. Manuela sorriu. Eu senti apenas vontade de beijar novamente aquele sorriso. Olhei para o seu pescoço e vi que meus chupões já eram evidentes na pele dela. Eu sorri para ela. Vem, Manuela. Falei, começando a me entregar novamente para ela. Capítulo 6. A conversa. Depois de anos, Manuela e eu novamente nos entregamos ao prazer. No quarto do hotel dela, Manuela me fez gozar várias vezes. Me entreguei para ela incontáveis vezes. Era madrugada, quando ouvimos um celular tocando. Ela e eu achamos engraçada a forma como fomos interrompidas. Era o celular dela. Manuela levantou-se para atender. Meu corpo estirado na cama estava totalmente dolorido. Manuela não demorou na ligação. Assim que terminou, ela voltou para a cama e me abraçou. Maldito fuso horário. Na Alemanha já amanheceu. Ela me disse. Que horas são? Perguntei para ela. Aqui eu não sei. Mas está cedo. Lembrei-me que deixei Nick e minha mãe sozinhas. Peguei meu celular e olhei o horário. Estávamos no meio da madrugada. Eu preciso ir, falei para ela. Está cedo. Fica mais um pouco, Clara. Fica para sempre. Ao ouvi-la, eu sorri. Manuela puxou-me para perto dela e voltou a me beijar. É sério, Manuela, está tarde. Eu preciso ir. Levantei-me e comecei a me vestir, sob os olhares dela. Tem alguém esperando por você? Sim, tem. Respondi sem fazer rodeios. Ela me olhou entristecida. Você se casou? Não, eu não me casei. Você está namorando alguém? Temo que qualquer coisa que eu responda poderá revelar para ela a existência de Nick. E tudo que eu menos quero neste momento é que Manuela descubra como eu a excluí do processo de adoção de minha filha. É uma longa história, Manuela, e que agora não vem ao caso. Você não precisa me contar a história. Só me responda se você está namorando alguém. Por que você quer saber? Perguntei, tentando esquivar-me da resposta que ela estava me cobrando. Quero saber, porque acabamos de ter momentos que para mim foram maravilhosos, e eu achei que tudo voltaria a ficar bem entre nós. Eu não respondi nada, apenas terminei de me vestir. Assim que viu que eu estava pronta, ela levantou-se e veio até mim. Percebi que no corpo dela haviam várias marcas que eu deixei lá. Carinhosamente, Manuela segurou minha cabeça e olhou nos meus olhos. Clara, eu sei o quanto dói ir embora do Brasil e te deixar aqui. Não vou cometer este erro pela segunda vez. Manuela, eu realmente tenho que ir embora. Não me importo se você está com alguém, porque eu sei que você ainda me ama. A forma como você me olhou quando eu cheguei naquela sala de reunião. O jeito como você se entregou na cama para mim. Você chamou meu nome enquanto gemia. Você me ama, Clara, da mesma forma que eu te amo. O tempo passou, mas não apagou o nosso amor. Ao ouvir o que ela disse, eu percebi que eu devo ser sincera com ela e contar-lhe sobre Nicole, mesmo sabendo que ela ficará furiosa ao saber a verdade sobre o processo de adoção. Diz que sim, Clara, diz que eu estou certa. Ela continuou falando. Diz que você ainda me ama e vai comigo para a Europa. Seremos somente nós duas, e mais ninguém. Só nós duas? Perguntei para ela, mas na verdade eu estava tentando organizar os meus pensamentos. Sim, só nós duas. Vamos recomeçar de onde paramos. Nós tínhamos tantos planos. Sim, nós tínhamos planos.
E estes planos se foram quando você me deixou aqui e voou para a Europa. Clara, eu já disse que eu me arrependo do que eu fiz. Desculpe-me, Manuela, mas realmente não tem mais como sermos apenas nós duas. Por que não? Porque já existe outra pessoa na minha vida, e eu amo ela mais do que eu amo a mim mesma. Mentira, Clara, eu sei que você está mentindo. Você não se entregaria para mim, como você se entregou agora há pouco, se você amasse outra pessoa. Manuela, eu realmente preciso ir. Falei e saí do quarto sem me despedir, e sem esperar que ela dissesse algo. Manuela está certa. Eu a amo, mas Nicole é o grande amor da minha vida. Foi a minha filha quem curou as feridas deixadas pela partida de Manuela. Enquanto eu dirigia de volta para casa, lembrei-me de uma das últimas brigas que eu tive com Manuela, antes dela deixar o Brasil. Ela estava me pressionando para que eu fosse embora com ela. Nós duas tínhamos planos, e um deles era adotarmos uma criança. Faziam meses que ela tinha proposto a adoção. Nós já namorávamos há muito tempo, e no início eu fiquei receosa com a ideia, mas bastaram alguns dias para que eu topasse. Manuela iniciou o processo de adoção. Ela sempre foi melhor com a parte burocrática. Eu só me envolvi quando precisei assinar os papéis. Passaram meses, e nunca tivemos nenhum contato da agência de adoção. Foi quando o casamento dos meus pais entrou em crise. Na mesma época, Manuela recebeu uma proposta para ir trabalhar na Europa. Este sempre foi o sonho dela. Eu decidi ficar no Brasil ao invés de acompanhá-la. Foi então que nossas discussões começaram. Manuela estava decidida a viajar para a Europa, e ela me pressionou para eu ir com ela. Alguns dias antes da viagem dela, eu recebi a ligação da agência de adoção. Manuela já não tinha mais o número de celular dela no Brasil. O número já tinha sido cancelado, já que ela estava de mudança para o exterior. Então, na falta do número dela, a agência me ligou e informou que nós fomos aprovadas para a última etapa do processo de adoção. Nossa criança poderia chegar em breve, ou levaria mais algum tempo. Eles não puderam me dar a certeza de quando a criança chegaria. Fiquei esperançosa que a notícia faria Manuela ficar no Brasil, mas o clima entre nós não estava nada bom. E antes que eu pudesse contar sobre a ligação, ela e eu voltamos a brigar por causa da viagem dela. Sei que eu deveria ter sido sincera com ela, mas tive medo que ela ficasse aqui por causa da adoção, e fosse infeliz ao meu lado. No meio de uma discussão, eu a lembrei dos nossos planos de termos filhos. Ela me respondeu que aquele não era o momento para falarmos em filhos. Segundo ela, se nós não conseguimos nem nos entender por causa de uma viagem para o exterior, como seria quando discordássemos sobre algo em relação à criança? Isto foi tudo o que eu precisava ouvir, para deixá-la ir. Meses depois da viagem dela, eu fui contactada novamente pela agência de adoção. Informei que Manuela e eu não estávamos mais juntas. Expliquei que ela foi embora do Brasil, e eu não tinha o endereço e o novo telefone dela no exterior. Então eu segui com o processo de adoção sozinha, mas com a saída dela do processo, eu tive que começar tudo do zero. Demorou algum tempo para que finalmente uma criança me fosse destinada. Mas, assim que Nicole chegou, eu esqueci todos os meus problemas e minhas tristezas. Aquele bebezinho trouxe muita alegria para mim. Semanas antes de Nicole chegar, minha mãe e eu nos mudamos para outro estado. A família de Manuela ainda morava na mesma rua que eu, então eu não quis que eles soubessem da adoção e contassem para Manuela. Somente minha mãe sabe que eu retirei o nome da Manuela do processo. Este é o meu segredo. Manuela jamais saberá disto. Em minha nova cidade eu fiz bons amigos. Todos gostam muito da Nicole. Minha filha é uma menininha muito esperta. Com seus 5 anos, ela cativa a todos. E foi nesta cidade que eu consegui o emprego que eu tenho hoje. Não foi fácil conciliar o emprego com a maternidade, mas minha mãe sempre me ajudou muito. Por mais que eu ame o meu trabalho, e tenho uma bela carreira na empresa, mas são minha mãe e a Nicole que fazem a minha vida valer a pena. Hoje no quarto do hotel, quando Manuela propôs que eu vá com ela para a Europa, provavelmente eu me sentiria tentada a segui-la, se ela não deixasse claro que seríamos apenas ela e eu. Talvez se ela soubesse da existência de Nicole, ela pensaria diferente, ou talvez não. Bem, foi ela mesma quem disse que não queria falar em filhos quando estava de partida para a Europa. Talvez ela ainda pense assim.
Eu disse para mim mesma, no mesmo instante que parei o meu carro na garagem da minha casa. Capítulo 7. A viagem. Manuela voltou para a Alemanha, um dia depois que transamos no quarto do hotel em que ela estava hospedada. Ela me ligou algumas vezes querendo convencer-me a ir morar com ela. Em todas as ligações ela falou o quanto me ama, e como eu não saio da cabeça dela, desde que nós nos reencontramos. Em todas as ligações, eu me esquivei das investidas dela. Manuela acredita que eu estou namorando outra pessoa, e as suspeitas dela estão me ajudando a manter o meu segredo a salvo. Desde que ela voltou para a Europa, percebi que ela tem postado poucas fotos nas redes sociais, e nenhuma destas fotos são com garotas ou em festas, como ela era acostumada a postar. Acredito que ela esteja sendo sincera comigo. Provavelmente o nosso reencontro reacendeu nela o amor que ela sentia no passado. Bem, eu também me sinto muito atraída por ela, mas sei que ela não tem mais espaço na minha vida. Diversas vezes na semana, Manuela e eu temos reunião de pauta com nossas equipes. E em cada uma destas videoconferências, parece-me que ela está ainda mais linda. Mas, ao menos nas reuniões, tanto ela como eu conseguimos ser extremamente profissionais. Eu acredito que ninguém na equipe percebeu algo diferente entre nós, mas confesso que eu me sinto extremamente nervosa todas as vezes que alguém menciona a minha viagem para Berlim. Bem, pelo menos a distância geográfica entre nós está me ajudando a evitá-la. Minha mãe me aconselhou a contar a verdade sobre Nick para Manuela, assim que eu contei para mamãe sobre o desfecho do jantar no hotel, em que Manuela estava hospedada. A Manu sempre foi louca por você, Clara. Nem sei como vocês conseguiram ficar separadas por tanto tempo. Ela entenderá tudo assim que você contar para ela. Você teve as suas razões para tirá-la do processo de adoção. Minha mãe falou assim que terminei de contar sobre a noite que passei com Manuela. Mesmo sendo aconselhada por minha mãe, eu continuei mantendo o meu silêncio. Apeguei-me ao fato de eu estar no Brasil e ela na Alemanha, e também ao fato dela achar que eu estou apaixonada por outra mulher. Mas, por mais que eu me apeguei à distância entre nós, eu não pude evitar a passagem do tempo, e o dia da minha viagem para Berlim chegou. Um dia antes da minha viagem, Manuela me ligou porque ela pretendia me buscar no aeroporto de Berlim. Penso que esta não é uma boa ideia, Manuela. Por que não? Manuela, vamos manter o real propósito desta viagem. Eu estou indo para Berlim a trabalho. Você está com medo de ficar a sós comigo? Você sabe que não conseguirá me evitar. Admita, Clara, que você ainda me ama. Manuela, eu estou indo para Berlim por um motivo. E este motivo não é ficar com você. Por que você está resistindo, Clara? Você sabe que o que sentimos uma pela outra é muito forte. Ok, Manuela. Eu admito que eu ainda sinto algo por você, mas eu não vou trazer para o presente o que aconteceu no nosso passado. Então, por favor, vamos ser profissionais, e durante a minha viagem, vamos focar no trabalho. Ok, então amanhã, eu posso ir te buscar no aeroporto? Ela voltou a insistir no assunto. Prometo que será uma carona profissional. Sei que eu não deveria, mas eu ri do que ela disse. Profissional é? Se eu não te conhecesse tão bem, eu até acreditaria nesta sua carona inocente. Estou falando sério, Manuela. Sem aeroporto e sem carona, ok? Ok, ao menos eu tentei. Mas, e à noite? Você jantará comigo, né? Afinal de contas, eu ainda estou te devendo a sobremesa do nosso jantar, no hotel. Achei que a sobremesa foi o que aconteceu no seu quarto, naquela noite. Então podemos repetir amanhã, na minha casa. Ela propôs. Foi difícil conseguir me esquivar dela. Durante o resto da ligação, Manuela reforçou o convite do jantar na casa dela, e eu só consegui desligar o telefone depois que prometi que pensaria no assunto. E no final do dia seguinte, eu voei para a Alemanha. No início da tarde seguinte, eu me apresentei na empresa de Manuela. Revi o pessoal que esteve no Brasil, e também conheci Lutz, o presidente da empresa, mas nada disso se comparou ao que eu senti ao revê-la. Ela me levou para conhecer as dependências da empresa, me explicou todos os processos, e confesso que foi difícil me manter concentrada ao lado dela.
A toda hora meus pensamentos vagavam e iam parar na vontade que eu estou tendo em estar novamente nos braços dela. E após o dia de trabalho, eu não consegui me esquivar do convite dela, e mesmo temendo, eu fui jantar na casa de Manuela. Capítulo 8. A sobremesa. O jantar na casa dela foi agradável. Relembramos muitas histórias felizes do nosso passado, e em cada uma delas, eu lamentei profundamente o término do nosso namoro. Eu tinha me esquecido o quanto eu fui feliz ao lado dela. Tivemos uma história linda, pena que não deu certo. Falei para ela. E quem disse que nossa história acabou? Ela falou e veio para perto de mim. Manuela beijou os meus lábios. Melhor pararmos por aqui. Eu pedi para ela, e levantei-me da mesa. Por que você está me evitando, se você me quer? Ela me perguntou, e eu não tive resposta. Apenas virei-me de costas para ela decidindo o que eu iria fazer. Ao perceber que eu não respondi, ela veio até mim, e me abraçou por trás. Ajeitei o meu corpo nos braços dela. Ela entrelaçou os seus braços em torno da minha cintura. Clara, eu não posso mais viver longe de você. Não falei nada para ela. Apenas estiquei a minha cabeça para o lado, deixando meu pescoço totalmente à mercê dela. Ela fez carinho com a ponta do seu nariz ao longo do meu pescoço, antes de começar a beijar a minha nuca. Ainda atrás de mim, ela me conduziu até a parede da sala, prendendo meu corpo entre a parede e o corpo dela. Fiquei de frente para a parede. Tentei me virar, mas ela não permitiu. Ainda beijando meu pescoço, ela abriu o botão da minha calça e colocou uma das suas mãos dentro da minha calcinha. Toda molhadinha pra mim. Ela disse colocando a ponta de 2 dedos dentro de mim. Coloca mais, eu pedi. Ainda não. Ela respondeu, e com as pontas dos dedos pressionou o meio das minhas pernas. Mexi o quadril, para que os dedos dela entrassem totalmente dentro de mim, mas eles não entraram. Viu como você me quer? Ela me perguntou. Só com as pontas dos dedos dela dentro de mim, comecei a me movimentar para trás para que a minha bunda tocasse no corpo dela. Minhas investidas deram resultado. Manuela gemeu baixo. Ela veio mais para frente, me prendendo ainda mais entre ela e a parede. Senti os seios dela batendo nas minhas costas. Mesmo presa, eu me mexi mais rápido. Meu quadril se movimentava para trás para eu sentir o corpo dela, e se movimentava para frente para que os dedos dela penetrassem mais em mim. Ela tirou os dedos de dentro da minha calça. Você me enlouquece, Clara. Sempre me enlouqueceu. Virei minha cabeça para olhar para ela, e vi que ela tinha entre os seus lábios os dedos que há pouco estavam me penetrando. Deixa eu sentir, pedi para ela. Ela trouxe os dedos dela para minha boca. Não, eu quero sentir na sua boca, Manuela. Ela inclinou a cabeça para perto dos meus lábios. Mesmo de costas para ela, eu a beijei. Assim que nossos lábios se encontraram, minha língua entrou na boca dela, procurando a língua dela. Assim que terminamos o nosso beijo, ela me virou de frente para ela. Não consegui conter o meu sorriso malicioso. Até que enfim, achei que eu ia foder com a parede. Eu disse ao sentir que estava livre. Manuela respondeu-me apenas com um sorriso safado. Ela levantou os meus braços, e tirou a minha blusa e o meu sutiã. Depois baixou os meus braços, fazendo-me envolver o pescoço dela. Ela pegou-me no colo, e apoiou as minhas costas na parede. Com as minhas pernas, eu entrelacei a cintura dela. Manuela baixou a cabeça, e passou a sugar os meus seios. Com uma de minhas mãos eu puxei a cabeça dela para que ela colocasse mais pressão enquanto me sugava. Vamos para a cama. Ela disse no momento que conseguiu separar sua boca dos meus seios. Ainda não, Manuela. Me pega aqui no chão. Ao ouvir o que eu pedi, ela voltou a me dirigir um sorriso safado. Não resisti, e beijei o sorriso dela. Antes de irmos para o chão, eu tirei a minha calça, ficando apenas de calcinha. Manuela se deitou no chão. Ela ainda estava vestida.
Fechei as pernas dela e sentei-me sobre a cintura dela. Minhas coxas envolveram o quadril dela. Comecei a me movimentar em cima dela. Nossos corpos se tocavam, e eu me senti totalmente excitada mesmo com a roupa dela entre nós. Fiz movimentos de vai e vem. Inclinei minha cabeça para ficar perto da cabeça dela, enquanto eu me movimentava. Manuela beijava minha boca e meu pescoço. Coloquei uma de minhas mãos por baixo da blusa dela e arranhei o seu abdômen. Como no passado, ela enlouqueceu com os toques das minhas unhas na pele dela. Algumas vezes ela vinha para perto de mim e beijava os meus seios. Diferente do que aconteceu no quarto do hotel dela, hoje sou eu quem está no comando. Botei pressão nos meus movimentos e percebi que ela ficou totalmente dominada. Agora sim, vamos para a cama. Eu sugeri. Nós nos levantamos. Ela foi para o quarto dela e eu a segui. Assim que chegamos no quarto, ela tirou a roupa dela e eu tirei a minha calcinha. Deitamos na cama. Ela ficou por cima e voltou a me penetrar com os seus dedos. Me pega mais forte, eu pedi. Ela aumentou a intensidade. Ficamos um tempo ali, mas não demorou. Ela me puxou para a beirada da cama. Manuela se ajoelhou no chão, abriu as minhas pernas e passou a me penetrar com seus dedos e a língua. Meus gemidos ficaram altos e espaçados. Eu senti que logo eu gozaria. Provavelmente ela também percebeu isso. Ela levantou-se e me colocou deitada novamente no meio da cama. Ela veio para cima de mim. Manuela se posicionou no meio das minhas pernas. Ela começou a fazer o movimento de vai e vem, em cima de mim, colocando muita pressão. Novamente eu estava totalmente entregue a ela, e não demorou para que Manuela sentisse meus espasmos debaixo dela. Ao perceber que eu tinha gozado, ela acelerou os movimentos dela, e depois de pouco tempo ela também gozou. Aos poucos, Manuela foi diminuindo o ritmo, permitindo que eu voltasse à realidade. Ela veio até mim, e nós nos beijamos. Depois ela se deitou ao meu lado, e assim que eu estava totalmente recuperada, eu fui até ela, e repousei parte do meu corpo, sobre o corpo dela. Manuela me abraçou. Apoiei minha cabeça no ombro dela. Eu te amo, Clara. Eu nunca deixei de te amar. Ela sussurrou, começando a acariciar o meu cabelo. Ajeitei-me melhor sobre o corpo dela e adormeci, exatamente como eu fazia quando namorávamos. Você está gostando da história de Clara e Manuela? Então, antes de seguir, e se você está curtindo a história, ajude o nosso canal deixando seu like. Se inscreve aqui no canal, isso vai nos ajudar a fazer o canal crescer e trazermos mais audiobooks como esse. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal Jane San e ative o sininho para não perder os próximos romances. Agora segue aí, porque ainda temos muitas emoções reservadas para Clara e Manuela. Capítulo 9. A filha. No dia seguinte, eu me esforcei para aparentar naturalidade na empresa de Manuela, mas receio que em alguns momentos os meus esforços foram em vão. Foi difícil disfarçar o meu desejo, estando o dia todo ao lado dela. Já Manuela não escondeu o quanto estava feliz. Provavelmente os colegas de trabalho perceberam a euforia estampada no seu olhar. Durante a tarde, finalmente aconteceu o evento pelo qual eu vim para Berlim. Lutz reuniu a equipe dele em uma sala, e eu fui convidada a participar. Não demorou para que fosse aberta uma sala de videoconferência com a minha equipe no Brasil, e diante de todos, Lutz assinou o contrato. Depois da assinatura, a reunião seguiu descontraída. Conversamos sobre as diferenças culturais entre Brasil e Alemanha. Manuela nos contou sobre os apuros que ela se meteu quando se mudou para a Alemanha, por causa das diferenças culturais. Algumas histórias foram engraçadas, outras nem tanto. Tenho certeza que Clara também terá muitas histórias para contar para vocês, depois que ela se mudar para cá. Manuela falou assim que terminou de contar as histórias dela. Ela vai se mudar só por cima do meu cadáver. Lúcia falou do outro lado da linha. Rimos da resposta de Lúcia, mas confesso que fiquei um pouco constrangida com o que Manuela disse.
Não seria nada mal tê-la aqui conosco. Lutz disse, endossando o comentário de Manuela. Tenho certeza que Clarinha jamais sairá do Brasil. Lúcia continuou falando. Na verdade, nem sei como ela topou viajar para a Alemanha e ficar alguns dias longe da Nick. Quem é Nicky? Lutz perguntou. É a filha da Clarinha. A Nick é uma figura. Uai, vai me dizer que ela não mostrou centenas de fotos da garotinha e não contou para vocês as algazarras que a pequena apronta? Lúcia perguntou e pareceu se divertir com o que ela disse. Olhei para Manuela e percebi que ela já não tinha mais o sorriso estampado no rosto. Bem, na verdade eu vim aqui para trabalhar. Expliquei para eles. E se eu fosse contar histórias da minha filha, certamente eu precisaria de uma viagem só para isto. Falei tentando disfarçar o meu desconforto. Conversamos um pouco sobre Nick, mostrei fotos, e algumas pessoas que estavam na sala aproveitaram a ocasião e também contaram histórias dos filhos deles, tirando-me do foco principal da conversa. Manuela continuou calada. Agradeci silenciosamente quando a reunião terminou, e todos saíram da sala. Ficamos apenas Manuela e eu. No nosso jantar no Brasil, você me disse que não tinha se casado. Ela disse assim que ficamos a sós. Eu não me casei. Mas você tem uma filha. E desde quando é preciso se casar para ter filhos? E como ela é? Nick é uma garota adorável. Ela é esperta, bagunceira e muito divertida. Eu imagino que a pequena seja adorável, mas eu perguntei sobre a sua namorada, a outra mãe da sua filha. Bem, esta é uma longa história, e que agora não vem ao caso. No Brasil, quando eu perguntei da sua namorada, você me deu a mesma resposta. Por que você não quer me falar dela? Manuela, acredite em mim, esta é uma história que tem partes que eu não me orgulho nem um pouco, então eu não quero falar sobre isto, ok? Nós tínhamos tantos planos. E um deles envolvia filhos. Sim, nós tínhamos planos de termos filhos. Mas estes planos se desfizeram quando você me disse que nós não conseguíamos nos entender por causa de uma viagem ao exterior. Como seria então quando discordássemos sobre algo em relação à criança? Você me disse isto antes de vir para a Europa. E até hoje eu lembro de cada palavra. Naqueles dias, antes da viagem, eu falei tantas coisas para você que eu me arrependo amargamente. Mas com certeza, se realmente tivéssemos um filho, eu teria largado tudo e teria ficado com você. Eu jamais teria vindo para a Europa. Ao ouvir o que ela disse, eu tive a certeza que Manuela jamais me perdoará se ela souber o que eu fiz. Eu lamento tanto. Lamento por tudo que eu disse. São coisas do passado, Manuela. Eu também não me orgulho da forma como eu agi, e do rumo que eu dei para a nossa história. O que você quis dizer com isto? Eu quis dizer que nós duas agimos pela emoção. E acho que tudo isto tem que ficar no passado. Naquela noite no hotel, quando você disse que já existe outra pessoa na sua vida, e que você ama ela mais do que a você mesma, você estava falando da Nick? Sim, eu estava. Ela não me fez mais perguntas. Eu saí da sala, mas em pouco tempo ela e eu nos reencontramos para nossa despedida, já que em poucas horas eu estarei voando de volta para casa. Clara, eu sempre te amarei. Essa foi a última frase dita por ela. Se cuide, Manuela. E esta foi a minha última frase, antes de eu partir. Capítulo 10. O retorno. Depois do meu regresso para o Brasil, Manuela não voltou a me procurar. Ela não me ligou, não mandou mensagens. E com o contrato assinado entre as nossas empresas, não foram mais necessárias reuniões, onde ela e eu precisávamos estar presente. Alguns dias depois do meu retorno, eu recebi em casa um belo buquê de rosas enviado pela empresa dela. Todos da equipe dela assinaram um cartão, e confesso que a assinatura da Manuela foi especial, já que o último, A, do seu nome, foi traçado de tal forma que parecia um coração, lembrando-me como ela fazia nos bilhetinhos que deixava para mim, quando namorávamos. O tempo passou, e confesso que por diversas vezes, pensei em ligar para ela, mas faltou-me coragem. Nas redes sociais não encontrei novas publicações dela. Sinto muito a falta dela.
A ausência de Manuela está me machucando da mesma forma que me machucou quando ela se mudou para a Europa, há anos atrás. Mas por mais que eu esteja machucada com a ausência dela, no fundo eu agradeço por tudo ter terminado, já que não posso correr o risco dela saber a verdade sobre Nick. Por outro lado, a minha pequena filhinha novamente está servindo como alívio para a dor causada pela ausência da Manuela. Nos últimos meses, desde que eu voltei da Alemanha, são Nick, mamãe, e o meu trabalho que tem me resgatado dos meus pensamentos que insistem em me trazer as lembranças dos meus momentos com ela. Passaram-se vários meses desde o meu regresso, e finalmente Manuela me mandou uma mensagem. Estou no Brasil, quero te ver. Te espero no mesmo hotel e quarto do nosso reencontro. Meu coração saltitou ao ler as palavras dela. Movida pelo impulso que tomou conta de mim, fui o mais rápido que eu pude para o hotel. Não demorou para eu chegar no quarto dela. Assim que Manuela abriu a porta, percebi no semblante dela que algo não estava bem. Entre. Ela disse assim que me viu. Obedeci, e entrei no quarto. Não imaginei que você estava no Brasil. Eu disse para ela. Clara, nós precisamos conversar. Mesmo estranhando o tom da voz dela, eu fiz sinal para que ela continuasse falando. Em nossa última conversa na Alemanha, você disse algo que despertou a minha curiosidade. E o que foi que eu disse? Sua filha. E o que tem ela? Clara, quando eu estive no Brasil, e depois com a sua ida para a Alemanha, você teve várias oportunidades para me contar sobre ela, mas você não disse uma única palavra. Na verdade, quando eu parei para pensar sobre isso, cheguei à conclusão que você, por algum motivo, quis esconder esse fato de mim. Se não fosse por Lúcia ter falado sobre Nick em nossa reunião, eu jamais saberia que você tem uma filha. Por que você não me contou nada? E por que eu te contaria sobre Nick? Perguntei tentando esquivar-me da pergunta dela. Bem, depois que você voltou para o Brasil eu pensei em te ligar e perguntar por que você não quis que eu soubesse da Nick. Mas eu te conheço bem o suficiente para saber que, se você não me falou nada sobre ela, é porque você quer me esconder algo. Ora me poupe, Manuela. Eu não te falei sobre a Nick porque não tive oportunidade. Falei mentindo, mas confesso que fiquei apreensiva diante da suspeita dela. Ela me olhou com desconfiança. Manuela, depois que você foi embora, eu sofri por um tempo, mas não me entreguei. Decidi tocar a minha vida. Adotei Nick, que tem sido a minha alegria nestes últimos anos. Clara, você sabe que eu te conheço muito bem. Te conheço a ponto de saber que agora você está nervosa só por eu tocar neste assunto. Quando eu te perguntei sobre a outra mãe da Nick, você desconversou, e eu sei que quando você faz rodeios, é porque você tem algo a esconder. Eu não preciso te dar explicações sobre a minha vida. No exato momento que você foi embora do Brasil e me deixou aqui, você perdeu o direito de me cobrar algo. Virei-me, decidida a sair dali e ir embora. Manuela segurou meu braço quando percebeu que eu sairia do quarto. Espere, Clara. Parei assim que senti a mão dela tocando o meu braço. Clara, assim que você voltou para o Brasil, eu liguei para os meus pais e perguntei para eles se você ou sua mãe tinham comentado algo sobre a adoção. Porque se Nick tem 5 anos, ela foi adotada na época em que você mudou-se da rua em que os meus pais moram. Manuela, eu realmente não te devo explicações. Falei puxando meu braço para que ela soltasse. Na verdade, você me deve explicações, sim. Eu imaginei que se eu te perguntasse sobre a adoção da Nick, ou sobre a sua nova namorada, você não me contaria nada, por isso que eu resolvi descobrir sozinha o que aconteceu. Você o quê? Virei-me para ela e a encarei, tentando ser forte, mas tenho medo do que eu vou ouvir. Eu contratei um advogado aqui no Brasil, e pedi para ele verificar o processo de adoção que você e eu abrimos há muitos anos atrás. Eu imaginei que, como por aqui tudo é demorado, provavelmente este processo também demorou para avançar. Ela parou de falar e ficou esperando que eu dissesse algo, mas como só recebeu o meu silêncio de volta, ela continuou falando. Afinal de contas, se Nick é fruto deste processo, então ela também é minha filha, certo? Nick não foi adotada naquele processo. Sim, meu advogado descobriu isso. Mas ele descobriu também que o processo em que Nick foi adotada, somente foi aberto porque o processo de origem, aquele que abrimos juntas, teve a desistência de uma das partes, e para minha surpresa, quem desistiu fui eu.
E realmente eu não lembro de ter feito isto. O que você esperava, Manuela? Que você fosse embora e que tudo ficaria aqui esperando por você. Clara, quando eu fui embora eu me esforcei para me dar bem na Europa porque eu tinha a esperança de voltar e te buscar. É verdade que eu fui covarde e tive medo de te procurar quando eu soube que os seus pais se separaram. Eu tive medo que você me rejeitasse. Então eu fiz a maior de todas as merdas que eu poderia ter feito em minha vida. Passei a te procurar em outras mulheres. Achei que eu encontraria alguém que me fizesse sentir o que você me fez sentir no passado. E quando eu voltei para o Brasil, e te encontrei novamente, foi então que eu percebi o quanto eu estava errada. Você é insubstituível, Clara. E? Perguntei sem disfarçar o quanto eu estou confusa diante de tudo que ela está falando. E você sabe o quanto nós planejamos ter os nossos filhos. Foi você mesma quem disse que não era o momento para falarmos de filhos, quando você se foi. Falei fazendo ela relembrar do que ela tinha me dito no passado. Sim, eu realmente falei isso. Não posso negar. Falei em um momento de raiva, mas você sabe melhor do que ninguém que eu não estava falando a verdade. Clara, se você tivesse adotado Nick porque você quis seguir a sua vida, eu realmente não teria motivos para estar aqui te cobrando, mas o fato de eu ser tirada do processo de adoção, faz sim que eu venha aqui te pedir uma explicação. Nós não estávamos mais juntas, Manuela. Como poderíamos adotar uma criança? Como você conseguiu tirar o meu nome do processo? Expliquei para eles que você não morava mais no Brasil. Eu não tinha o seu endereço, seu telefone, não tinha como te contactar. Então encerrei aquele processo e iniciei um novo processo. Você tinha como me encontrar, Clara. Os meus pais eram os seus vizinhos. Eles te dariam todas as informações que você precisava. Fiquei em silêncio. Não quis admitir que ela está com a razão. Que merda, Clara. A nossa história teria sido diferente, se você não tivesse escondido a nossa filha. Manuela, a minha filha nasceu muitos anos depois que você se foi. Seja sincera comigo, Clara. Você quer que eu te mostre o registro de nascimento dela? Clara, eu sei que a Nick nasceu depois que eu me mudei, mas você ainda está me escondendo algo. E é justamente por isso que eu estou aqui. Voltei a ficar em silêncio porque eu sei que ela já descobriu toda a verdade que eu escondo há anos. Ok, Clara, então deixe eu avivar a sua memória. No processo diz que a agência de adoção te ligou. Eles tentaram contato comigo e não conseguiram, e pela data que está no processo, isto foi dias antes da minha mudança para a Europa. Ou seja, o meu número já estava cancelado porque eu estava de partida, eles te contactaram, e você não me disse nada. Eu tentei, Manuela. Falei me rendendo diante de toda a verdade que já é de conhecimento dela. Eu realmente tentei. Mas naquele dia nós brigamos antes que eu conseguisse te contar sobre a ligação. Você me disse que não queria ter filhos naquele momento, então eu apenas atendi à sua vontade. Tudo teria sido tão diferente, se você tivesse me contado a verdade. Seu sonho era ir para a Europa. Você recebeu a proposta que sempre sonhou. Nós não estávamos bem, Manuela. Brigávamos por qualquer motivo. E eu estava tendo que administrar o problema do casamento dos meus pais. Não era justo eu te segurar no Brasil, mesmo porque eu nem sabia se realmente conseguiríamos adotar uma criança. A Nicole demorou anos para vir para mim. Imagine se você ficasse aqui esperando este tempo todo. Nicole. Ela falou baixo como se estivesse assimilando cada uma das letras do nome da minha filha. Manuela fechou os olhos, e eu percebi um misto de emoções invadindo o semblante dela. Nicole. Ela voltou a repetir. E esta é toda a verdade. Falei fazendo ela abrir os olhos, e voltando a olhar para mim. Bem, agora você já sabe de toda a história. Saí do quarto do hotel, sem dar chances para que ela voltasse a dizer alguma coisa. Assim que entrei no meu carro, eu chorei. Chorei, mas não foi um choro de alívio. Você está gostando da história de Clara e Manuela? Então, antes de seguir, e se você está curtindo a história, ajude o nosso canal deixando seu like. Se inscreve aqui no canal, isso vai nos ajudar a fazer o canal crescer e trazermos mais audiobooks como esse. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal Jane San e ative o sininho para não perder os próximos romances. Agora segue aí.
porque ainda temos muitas emoções reservadas para Clara e Manuela. Capítulo 11. A visita. 2 dias se passaram desde que Manuela confrontou-me no quarto do hotel. Há 2 dias eu não consigo dormir, comer, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa que não seja me perguntar: como seria se eu tivesse sido sincera com Manuela em relação a Nick? Eu sei que não deveria te dizer isto agora, mas eu te avisei, Clara. Minha mãe me disse assim que eu contei tudo para ela. Mãe, eu não tive escolha. Eu tinha que deixar ela seguir o caminho dela. Isto caberia a Manu decidir o que era melhor para ela. Embora eu acho que ela teria ficado aqui com você, se soubesse da possibilidade de vocês terem uma criança. Ela foi para a Europa e realizou o sonho dela. Manuela construiu uma bela carreira no exterior. Clara, se isto fosse o suficiente para ela, você acha que ela teria atravessado o oceano, só para vir te perguntar sobre a Nick? Mãe, eu realmente estou me sentindo culpada por esta história ter estourado agora, mas já aconteceu. Não tem nada que eu possa fazer para mudar o passado. Concordo com você, filha. Você não pode mudar o passado, mas pode corrigir o futuro. A Manu te ama, e se ela veio para o Brasil para conversar com você, é sinal que ela tem esperança que o destino de vocês seja outro. Como assim? Pelo que eu lembro, a Manu sempre foi mais louca para ter um filho do que você. Foi ela quem te convenceu a aceitar o processo de adoção. Foi ela quem correu atrás de tudo. Isto é verdade. Ela iniciou tudo, eu terminei e ponto final. Não temos mais que retornar neste assunto, ainda mais que agora ela já sabe de toda a verdade. Percebi no olhar de minha mãe, que ela não concordou com o que eu disse, mas dei por encerrado este assunto, apesar de perceber que eu deveria estar me sentindo aliviada, mas na verdade eu estou me sentindo angustiada. Deixei minha mãe terminando as tarefas dela, e fui para a empresa. E durante todo o dia, novamente eu não consegui me focar totalmente no trabalho. Por diversas vezes me peguei pensando como eu estaria neste exato momento, se no passado eu tivesse sido sincera com Manuela. Será que ela estaria comigo? Será que eu ainda moraria na mesma cidade dos pais dela? Será que Nicole estaria na minha vida? Ou seria outra criança? Será que já teríamos outros filhos? São muitos serás que ficarão sem respostas. Falei baixo para mim mesma, tentando focar-me nas minhas atividades. E no final do dia, quando cheguei em casa, encontrei Nick eufórica. Assim que ela me viu entrando em casa, ela correu na minha direção e tinha em suas mãos um belo ursinho de pelúcias. Mamãe, veja o que eu ganhei. Ela disse me mostrando o seu brinquedo. Abracei e beijei ela. Que lindo, filha! De quem você ganhou? Da Manu. Que Manu? Eu perguntei temerosa pela resposta que eu irei receber. Da sua amiga. Ela veio visitar a vovó, e trouxe ele. Ela falou levantando o ursinho na minha direção. Manuela esteve aqui? Perguntei assustada no mesmo instante que minha mãe entrou na sala. Sim, ela veio nos visitar. Minha mãe respondeu. O que ela queria? Perguntei sem fazer rodeios. Ela veio ver como eu estava, mas desconfio que o verdadeiro motivo era outro. Minha mãe disse e apontou com sua cabeça na direção de Nick. Filha, está na hora de guardar os brinquedos espalhados no chão. Falei para ela. Nick protestou, mas fez o que eu pedi, e com ela no quarto eu pude ficar a sós com a minha mãe, e soube que Manuela passou a tarde toda na minha casa. Ela e Nick se deram muito bem, mas Manuela foi embora um pouco antes de eu retornar para casa. Ela não quis que você a visse aqui. Minha mãe me contou. Ela está chateada comigo? Não consegui entender ao certo o que ela estava sentindo em relação a você, mas eu acho que ela estava decepcionada com ela mesma. Manu teria sido uma ótima mãe para Nick. Mas como ela veio parar aqui? Ela não tem o meu endereço. Ela me disse que a empresa dela te enviou flores, depois que você retornou para o Brasil. Então ela conseguiu o nosso endereço, com o pessoal do trabalho dela.
Ao ouvir a explicação da minha mãe, eu senti meu coração aquecido ao lembrar da assinatura dela no cartão das flores. Lembrei do detalhe do coração no ar, do nome dela. Mãe, eu preciso sair. Olha a Nick pra mim. Nem precisei falar para minha mãe o que eu vou fazer. O sorriso dela revelou-me que ela sabe exatamente para onde eu estou indo. Capítulo 12. O final. Fui para o hotel da Manuela. Oi, Manuela. Falei para ela assim que ela abriu a porta do quarto. O que você está fazendo aqui? Soube que você esteve na minha casa e conheceu a Nick. Precisamos conversar. Entre. Ela disse enquanto dava espaço para eu passar para o interior do quarto dela. O que você pretendia quando foi na minha casa sem que eu estivesse lá? Eu não quis repetir o meu erro do passado e ir para a Europa com assuntos inacabados. Eu quis conhecer a Nick. Eu precisava ver ela com os meus olhos. E você tinha razão, ela é uma garota encantadora. Sim, ela é. Clara, hoje quando eu saí da sua casa, eu tive a confirmação que eu cometi o maior erro da minha vida, quando eu te deixei aqui, e fui embora. Você se deu bem na vida, Manuela. Você não deve se lamentar. Eu lamento, Clara. Lamento por ter sido tão idiota. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para o exato momento em que eu estava no aeroporto, esperando o voo que me levou embora do Brasil. Ao invés de entrar no avião, eu voltaria para nossa casa, e diria o quanto eu te amava. Eu era tão imatura. Quando você mais precisou de mim, eu te deixei. Se eu tivesse ficado, agora eu teria você, e teria a Nick. Eu sofri muito quando você foi embora, Manuela. Eu sei que eu estava errada ao tirar seu nome do processo de adoção, mas era o seu sonho que estava em jogo. Você queria tanto ir para lá. Queria e conseguiu. Você tem uma bela carreira. Foi muita dor que eu senti naquele momento. Acho que eu só me reergui quando Nick veio para mim. E agora, parando para pensar, eu vejo o quanto eu agi errado com você. Manuela, me desculpe. Clara, agora eu entendo que você fez isto porque pensou em mim. Você sabia dos meus sonhos. Entendo que foi doloroso para você tomar a decisão de me deixar ir, mesmo me amando. E mesmo assim você se superou. Cuidou da sua mãe. Está criando a Nick muito bem. Eu te amo, Clara. Nunca deixei de te amar. E eu sempre vou te amar. Fechei meus olhos para absorver melhor cada uma daquelas palavras que ela disse. Eu também te amo, Manuela. Falei deixando transbordar o que eu sinto por ela. Ela veio até mim e me beijou. Senti meu corpo acendendo. Volta pra mim, Clara. Ela pediu antes de voltar a me beijar. Nosso beijo se intensificou, e eu percebi que perderia o controle a qualquer momento. Ei, hoje vamos com calma. Eu pedi para ela. Preciso voltar logo para casa. Minha mãe e Nick me esperam para o jantar. Ok. Ela respondeu e voltou a me dar um beijo rápido. Janta conosco? Perguntei para ela. Achei que você não iria me convidar. Ela respondeu com um sorriso largo no rosto. Beijei o sorriso dela. Não sei como consegui viver tanto tempo longe desse sorriso. Nick e minha mãe ficaram felizes com a companhia da Manuela no jantar. Mas o importante é que tanto Manuela, quanto eu, sabemos que teremos a nossa segunda chance. Ela e eu voltamos a namorar. O tempo foi passando, e no início do namoro, a ponte aérea passou a ser constante em nossas vidas. Às vezes ela vinha nos visitar, outras vezes Nick, minha mãe e eu íamos para Berlim. Mas, estas viagens tornaram-se muito cansativas, e com um ano de namoro, eu me mudei para Berlim. Minha mãe e Nick foram comigo. Foi nesta época que solicitamos a alteração do registro de nascimento da Nick, que passou a ter também o nome da Manuela, junto ao meu, como mãe dela. Alguns anos mais tarde, nós entramos novamente em um processo de adoção. Foi então que o pequeno Douglas veio fazer parte das nossas vidas. Eu me sentia tão feliz.
Algumas vezes, quando eu olho para a bela família que Manuela e eu construímos, eu fico pensando como seria se ela não tivesse descoberto o meu segredo. Tudo começou com um erro no meu passado, que eu tentei encobrir com o meu silêncio. E certamente a infelicidade seria o preço a ser pago em troca do meu segredo. Mas hoje eu me sinto grata, porque a revelação do meu segredo abriu-me as portas da felicidade, e agora eu sei que não devo esconder os meus erros. Porque por mais grave que eles sejam, tudo há de ser resolvido. Esse foi o audiobook O Segredo, uma história que nem o tempo conseguiu apagar. Se você gostou da história, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal Jani-san e ative o sininho para não perder os próximos romances. Aqui você encontra audiobook de amor entre mulheres, com emoção, amor e representatividade. E se você conhece alguém que ama histórias assim, compartilhe esse vídeo. Isso ajudará muito o nosso canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Obrigada por ouvir até aqui, e a gente se encontra na próxima história. Até lá!